Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda é aquele programa feito para você, aqui na nossa querida Rádio Cloud Coach. E você já sabe, aqui na Cloud Coach tem ao vivo, tem repeteco. Se você não conseguiu o repeteco, você tem lá no YouTube, no canal Comportadamente. Se você é da turma do profissional, vai lá no LinkedIn. LinkedIn também tem nossos vídeos lá. Se nada disso funcionou para você, você vai para os canais de streaming que nós estamos lá, bonitinho, né? Nos agregadores de podcast nós estamos lá também. Procura a Rádio Cloud Coach que você vai encontrar. Beleza? Hoje nós vamos falar de inteligência comportamental, o que é, para que serve, como funciona e tudo mais. Porque é a pergunta que chega muito pra gente. Aliás, uma dica importante, tá? Nós estamos aqui com você, na Rádio Cloud Coach, graças à Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. Sim, é uma escola que ensina você a trabalhar a sua inteligência comportamental. E nessa escola, olha que interessante, muita gente manda lá, né, no nosso contato, @inteligenciacomportamental.com, ou até pro meu aqui, pro Edson, @inteligenciacomportamental.com. O pessoal manda e-mail. Sim, ainda existem pessoas que mandam e-mail nesse país aqui. Então as pessoas mandam e-mail com dúvidas bem básicas, assim, mas o que é isso? Mas como é que funciona? Por que eu tenho que fazer, etc. Então eu resolvi dar uma agrupada e trazer aqui nesse vídeo para você, porque essas dúvidas podem ser as suas também. Bom, primeiro, do que se trata? O que é inteligência do comportamento? Ou inteligência comportamental, quando que a gente chama aqui? É uma habilidade. É uma habilidade que te dá muito poder. Sim, poder no verdadeiro sentido da palavra. A definição clássica de poder é o seguinte: a habilidade que eu tenho de mudar o comportamento de outra pessoa. Olha só, poder é a habilidade que eu tenho de mudar o comportamento de outra pessoa. Por trás disso diz o seguinte: qualquer pessoa que pode influenciar o seu comportamento exerce poder sobre você. Então, primeira coisa, quando a gente fala de inteligência comportamental, nós falamos de poder. Poder nos dois sentidos. Poder de se defender, ou seja, ninguém vai alterar o meu comportamento sem a minha permissão, e poder de influenciar os outros. Esse poder ele pode ser usado por mal, tudo pode ser usado por mal. Até uma agulha de costura pode ser usada por mal. Mas neste caso, não. Imagine o seguinte: você tem pessoas sobre as quais você é responsável. Você tem filho, sobrinho, você tem um idoso, pessoas que você precisa cuidar. O seu comportamento vai influenciar diretamente o comportamento da outra pessoa, através do exemplo, através da resposta, através do processo de feedback, através de aprovação e etc. Logo, se você não controla o seu comportamento de maneira consciente, como é que você vai influenciar o comportamento de outro? Na prática, que é a pergunta que faz assim: Edson, eu não quero saber de teoria, quero saber de prática. Na prática, uma mãe e um pai que gritam, o filho vai gritar. Uma mãe ou um pai que se vitimiza, o filho vai vitimizar. Então, o seu comportamento sempre influencia o outro. No ambiente profissional, eu já tive uma pessoa que eu atendi, que dentro da academia a gente faz muito isso, de dar mentoria para executivos. E o fulano entrava na reunião e dizia o seguinte: olha, nós temos um problema. Ele era o diretor da área. Nós temos um problema. A minha visão é que nós deveríamos fazer tal coisa, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Na visão dele, no jeito de pensar dele, ele estava sendo democrático. Ele só entendia o eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas o que a equipe dele ouvia? Eu já tenho uma opinião. Então, não adianta. Você quer estimular as pessoas a criarem, mas você impõe a sua opinião. Então, isto é comportamento influenciando na prática. Tudo bem? Segundo ponto importante, que a inteligência do comportamento vai te ensinar e vai te ajudar a compreender o ambiente. Compreender regras de pode e não pode. Para que isso é útil? Sempre lá, né? Tudo bem, mas como é que é na prática? Na prática você deixa de se ofender, você deixa de se magoar, você deixa de ficar frustrado. Porque isso é importante, né? São coisas que incomodam a gente no dia a dia. Você já imaginou se você pudesse não se sentir frustrado, né? Ou, melhor ainda, você entender que a sua expectativa não foi atendida, mas que isso é normal e a partir daí você lidar, não ficar com aquele ranço, não ficar com aquele sofrimento. Isso é importante. A gente aprende a lidar com gente invejosa, né? E acontece. Tem invejoso do bem, tem invejoso do mal e tem aquele invejoso que a gente devia pôr numa caixa, trancar e jogar no mar, tá? Mas você aprende a lidar com esse povo. Como é que eu lido com o invejoso? Né? Aí tem os hacks, né? A inteligência comportamental ela tem hacks. Hacks muito importantes. Então eu acho que eu vou fazer um material para vocês aqui, vou fazer um Carly Me Ajuda aqui, só falando de hacks.
Vamos falar de um hack importante aqui, que a gente chama de hack do cofre. Pensa você que está me ouvindo agora. Imagine, né? E se você tivesse a capacidade, o poder de saber o que os outros estão pensando? Olha só que interessante. E se você tivesse a capacidade, o poder de saber o que os outros estão pensando? Isso seria útil para você? Né? Imagine numa negociação você saber o que o outro está pensando. Numa balada você ir lá para fazer um flerte e saber o que o outro está pensando. Na hora que você quer comprar alguma coisa, saber até onde vai o desconto da pessoa que está vendendo. Não seria importante? Seria. Então daí a gente pode concluir o quê? Que o que a gente tem dentro da cabeça, o nosso pensamento, ele é valioso para os outros. Certo? Certo. Então por que diabos você conta para todo mundo o que está pensando? Por que você abre as suas intenções? Por que você demonstra quando você está feliz, quando você está infeliz, quando você está com raiva? Por que você demonstra isso? Mostrar o que você, expor o que você está pensando, expõe o que você tem de mais valioso, que é o que você está pensando. Então, quando a gente chama de hack do cofre, é isso. Mantenha o seu pensamento dentro da tua cabeça. E trabalhe as suas emoções, trabalhe a sua manifestação, trabalhe o seu comportamento de maneira consciente. É isso que a gente ensina em inteligência comportamental. Outra coisa que é importantíssima aqui, né, no dia a dia, tá? Ah, mas eu quero que o fulano faça tal coisa. Legal, você tem um direito. Querer é um direito divino, tá? Na prática, como é que funciona? O comportamento do outro sempre é a resposta ao meu. Olha que coisa interessante. Comportamento do outro é a resposta ao meu. Então, gerencie o seu comportamento. Avalie. Como é que você está estimulando o comportamento da outra pessoa? Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente está premiando um comportamento nocivo. Às vezes a gente está provocando algo. Às vezes a gente está cutucando uma ferida que não devia. Né? São coisas que a gente precisa adotar. Então, tudo isso, quando a gente pensa em inteligência comportamental, a gente está pensando nisso. A inteligência comportamental ela tem um fluxo. E é um fluxo bem simples, é um fluxo bem natural. Ele é tão natural que a gente não percebe. Primeiro passo, eu defino o meu interesse. E aí já tem um grande problema, né? Ah, não gosto de ser uma pessoa interesseira. Não, todo mundo define interesse, todo mundo convive por causa de interesse. Né? Viver com alguém que não é interessante é uma desgraça. Então eu defino o meu interesse. Nesse interesse, eu avalio o ambiente onde eu quero estar, porque eu quero um ambiente que atenda ao meu interesse. Dentro desse ambiente existem regras, existem pode e não pode, existem comportamentos adequados e inadequados. Eu preciso perceber isso. Aí eu volto para dentro da minha cabeça. Tem um lugar dentro da minha cabeça que a gente chama de armazém comportamental. Escolho um comportamento que serve naquele ambiente. Conscientemente, eu aplico esse comportamento naquele ambiente. Conscientemente. Eu vou fazer de propósito. Tá? Beleza. E aí, nesse processo, eu consigo levar e observar o feedback. Olha que interessante. Aí eu tenho o meu feedback. Feito o meu feedback, conseguindo juntar todos os meus pedacinhos, eu consigo entender o ambiente, eu consigo trabalhar de maneira consciente. Isso é o que faz a inteligência comportamental de ponta a ponta. Ela é uma grande habilidade. Algumas pessoas não conseguem, por isso que existem os treinamentos específicos. Tem o primeiro treinamento, que é o praticante, onde você aprende a usar para você mesmo. Tem o segundo, que é o de modelador, onde você aprende a modelar o comportamento de outros, de crianças, de idosos, de colegas, de funcionários, de chefe e tudo mais. E num nível mais alto, você tem uma formação para ser mentor. Aí você soma a sua habilidade de modelador com a sua experiência e a partir daí você leva isso como uma atividade comercial, como qualquer outra. Viu? Na prática, a inteligência comportamental ajuda em vários setores da vida. É muito importante a gente ter isso. Seja para uso interno, para com você mesmo, na sua família, com amigos, na igreja, no esporte, no trabalho. Toda vez que você estiver se relacionando com outra pessoa, o seu comportamento está sendo observado. Então é muito importante que você faça isso de maneira inteligente e consciente. Viu? O Cali Me Ajuda está aqui para isso, para ajudar você a entender esses pequenos aspectos do dia a dia. É assim que funciona, é assim que a coisa adquire aí uma nova capacidade, um novo desenho, um novo formato. Muitíssimo obrigado aqui por mais um Cali Me Ajuda. E já sabe, tendo dúvida, manda seu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com. Eu fico por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa Cali Me Ajuda com Edson Carli. Coaching.
Se ligue, o programa Carly Me Ajuda com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.